Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos meditar hoje em João 3, verso 2, e o título é Um Conhecimento que Transforma. O texto bíblico diz o seguinte: ele, no caso Nicodemos, procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Nicodemos, um líder respeitado do Sinédrio, procurou Jesus à noite, temendo talvez a exposição pública, mas também buscando respostas para as profundas inquietações da sua alma. Sua busca não foi apenas intelectual, mas espiritual. Nicodemos não se dirigiu a um simples mestre humano, mas reconheceu no Rabi algo mais profundo, uma conexão divina. Ao fazer isso, iniciou um processo de transformação que mudaria a sua vida. Este encontro ilustra uma verdade universal. Quando alguém se encontra com Jesus, não importa sua posição ou status, uma transformação inevitável acontece. Mas eu não me refiro ao Jesus, muitas vezes interpretado e moldado pelas necessidades das igrejas ou líderes religiosos de hoje. Mas refiro-me ao Jesus vivo e verdadeiro, que só conhecemos pessoalmente, meditando nos evangelhos, conversando com ele em oração, caminhando com ele diariamente. Infelizmente, em nosso tempo, é comum que as igrejas apresentem versões distorcidas do Filho de Deus, adaptadas a interesses específicos, esquecendo que o verdadeiro Cristo transcende essas divisões humanas. Precisamos conhecer o Jesus que Nicodemos conheceu, o Jesus que desafia, que transforma, que revela verdades eternas. A mudança de Nicodemos não aconteceu imediatamente, mas foi profunda e gradual. Nós podemos ver aqui no livro de João, capítulo 7, verso 50, dizendo o seguinte: Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou-os: Acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Aqui nós podemos ver o aparecimento de Nicodemos, porém agora ele estava defendendo Jesus diante dos sacerdotes e fariseus. Ele estava aos poucos se movendo da sombra do anonimato para a luz do compromisso com a verdade. E finalmente, no momento mais sombrio da história, após a crucificação de Jesus, Nicodemos surge mais uma vez. Desta vez sem temor ou hesitação. Ele traz cerca de 100 libras de mirra e aloés para o sepultamento de Jesus, que eram perfumes. Nós podemos ver isso registrado aqui no livro de João, capítulo 19, 39. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Isso aqui foi um gesto de amor, respeito e reverência que demonstra a sua transformação final. Nicodemos, aquele que antes veio a Jesus à noite e agora estava emergindo na luz do dia, sem medo de ser associado ao seu Senhor. Após a ressurreição de Jesus e o evangelho sendo pregado em Jerusalém, vemos que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Nós podemos ver isso registrado no livro de Atos, capítulo 6 e o verso 7, quando diz o seguinte: E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. A história de Nicodemos nos ensina que muitos de nós procuramos Jesus em momentos de escuridão, quando a noite espiritual desce sobre nossas vidas, nas tribulações, nas crises, nas perguntas sem respostas. Nesses momentos de desespero e incerteza, é comum buscarmos respostas ao único que pode verdadeiramente transformar. E Jesus, fiel ao seu caráter amoroso, está sempre disposto a nos receber, nos ouvir e nos transformar de dentro para fora. Que não busquemos Jesus apenas nas noites de nossas vidas, mas que, como Nicodemos, permitamos que esse encontro com ele nos leve a uma transformação plena, que possamos conhecê-lo verdadeiramente, caminhando com ele todos os dias, lendo a sua palavra e deixando que ela ilumine nossos corações e mentes. A transformação que ele traz não é temporária, mas é duradoura e nos conduz à vida eterna. Pense nisso e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.